Olá, meus queridos e amados irmãos da Igreja Virtual. Eu passando por aqui, mas o meu propósito é responder, né, o questionamento da pastora Neuza, né? Então, para me responder sobre a pergunta dela, ela perguntou a respeito do sábado, né, um dos mandamentos de Deus. E meus queridos, meus amados irmãos, em especial ela, né, para a gente falar sobre esse mandamento, a gente precisa estudar sobre os mandamentos por completo, né? Então eu queria dividir essa minha resposta, em especial com a pastora Neuza, porque foi ela que fez o questionamento, em duas partes, tá bom? Então a primeira eu teria que falar sobre os mandamentos no qual o sábado está embutido, tá bom? E eu queria ler aqui o primeiro verso, tá? Eu já orei aqui, para que ele possa direcionar o estudo. Cada verso que eu falar aqui eu vou frisar com calma para que a gente possa entender, ok? Então, em Êxodo capítulo 31, tá? Êxodo capítulo 31, verso 18, diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, duas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, aqui nesse ponto da história, né, como diz o verso 18, 31, 18 de Êxodo, Deus ele escreveu as duas tábuas de pedra com o seu próprio dedo. Então, em toda a Bíblia Sagrada, em toda ela, a gente é de conhecimento nosso que ele permitiu que profetas escrevessem, ou seja, discípulos e profetas escreveram a Bíblia. Porém, quando você vai em 2 Pedro 1, verso 21, ali o próprio Pedro diz que toda a escritura, toda ela foi escrita por homens santos, mas envolvidos pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que nada foi escrito por vontade própria. Porém, três vezes, olha, as três não, quatro vezes na Bíblia, quatro, eu estou colocando aqui meu dedinho, quatro vezes na Bíblia, Deus usa o seu próprio dedo para escrever. Quatro vezes. Uma é essa que nós acabamos de ler, Êxodo capítulo 31, o verso 18. A segunda vez é que quando ele desce no Monte Sinai, com as tábuas, para escrever essa lei na mente e no coração dos israelitas, todos eles tinham que sido corrompidos. E ali eles criaram um bezerro de ouro, Arão, para ser preciso, eles esculpiam um bezerro de ouro, e eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro. O que aconteceu? Moisés pegou as duas tábuas de pedra e jogou em cima daquele bezerro. Com isso as pedras quebraram, né? E quando você vai para Deuteronômio 10, de 1 a 5, Deuteronômio 10, de 1 a 5, Deus dá uma ordem a Moisés. Olha, agora você vai esculpir as duas pedras e vai subir novamente no Monte Sinai para que eu escreva novamente. Então Deus usou duas vezes o seu próprio dedo para escrever em duas tábuas de pedra. A terceira vez que ele usou o dedo dele para escrever alguma coisa foi em Daniel capítulo 5, verso 25, em que Belsazar, que era o rei ali de Babilônia naquele momento, era o rei interino, o que aconteceu? Ele pegou os móveis e utensílios do templo, que foi saqueado de Jerusalém na invasão de Nabucodonosor. Ele pega, usa, ele faz uma festa, uma verdadeira festa de orgia com as suas concubinas e os seus príncipes. E aí Deus pega, coloca a sua mão, um dedo, escreve na parede, Daniel 5, verso 25, Mene, Mene, Tekel e Parsim. O que significa isso, irmão, sabe? Significa assim, ó, pesado foste na balança, isso é a profecia contra Belsazar. Pesado foste na balança, achado em falta, e agora o teu reino será entregue aos medos e aos persas. E ali foi fulminado o rei Belsazar. Essa é a terceira vez que Deus usa o seu dedo dele. A quarta vez é muito conhecido de vós. Quando estavam querendo apedrejar aquela mulher adúltera, né?
o que acontece ali? Quando eles estavam querendo apedrejar, ele simplesmente se acoca ali naquela areia e começa a usar o seu dedo, escrever ali no chão o pecado daquela comitiva que queria apedrejar aquela mulher. E é aí que nesse ponto da história, ele lendo o pensamento daquelas pessoas, ele diz assim, ó, que atirem quem tiver o quê? A primeira pedra. Isso ali está no capítulo 8 de João, o verso 6 e também o verso 8. Então, só repetindo, por 4 vezes o Senhor Deus usa o seu dedo. Primeiro, Êxodo 31, 18. Segundo, Deuteronômio 10, de 1 a 5. O quarto, Daniel 5, verso 25. E a quarta escritura dele é João 8, verso 6 e verso 8. Ok? Partindo desse princípio, a primeira situação a respeito de como a lei foi escrita pelo dedo de Deus e as situações que foram 4 que Deus usou o seu próprio dedo. Agora sim nós poderemos ir para o Novo Testamento, tá bom? Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Quando estava fazendo teologia, o meu trabalho de conclusão eu fiz sobre um personagem. E eu estudei um pouco sobre o apóstolo São Paulo. Então, ao meu ver, tá? Tirando Jesus Cristo, o nosso Salvador, o apóstolo São Paulo foi o maior pregador de todos os tempos. Tanto é que ele próprio fala que ele pregou mais do que os 12 discípulos juntos. A questão é que se uma pessoa que era para falar contra a lei de Deus e dizia assim, a lei foi abolida e nós vivemos somente e exclusivamente pela graça e não precisamos fazer nada, essa pessoa seria o apóstolo São Paulo. Pois bem, então quando ele chega aqui em Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, deixa eu achar aqui para você para me ler, Romanos, capítulo 7, e o versículo 12, ele diz assim, ó, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Ou seja, aqui em Romanos, no Novo Testamento, a partir de agora nós vamos ler todos os textos apenas no Novo Testamento, porque existe algumas divergências de ideias, né, de que quando se fala em lei, só se fala no Velho Testamento. Então, assim, por didática, eu não estou usando o Velho Testamento a não ser para mencionar aonde foi escrito, que foi em Êxodo 31, 18, que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Então, a partir de então, todos os textos que eu vou citar agora são no Novo Testamento, tá bom? Então, aqui no capítulo 7 de Romanos, no verso 12, ele simplesmente enaltece os mandamentos de Deus, dizendo assim, ó, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então ele dá 4 adjetivos para a lei de Deus. Então só aqui nessa passagem já dá de cara para a gente entender que os mandamentos de Deus continuam em vigor. Apesar de nós não sermos salvos por ele, mas ele nos condena. Ou seja, a lei de Deus ela tem um propósito na nossa vida. Mostrar o quê? O nosso erro. E ela nos conduz quem? A Cristo, que vai nos perdoar pela quebra desses mandamentos. Então a lei ela não salva ninguém, mas ela apenas nos condena mostrando a nossa falha e o nosso pecado. E através dela, como diz Paulo, ela nos conduz a Cristo para que nós recebamos esse perdão dele. Veja bem, sem merecermos, tá bom? Agora um detalhe mais no capítulo 7 de Romanos, no verso 7, ele diz assim, Romanos 7, verso 7, tá? Eu estou só repetindo as passagens para depois os irmãos, com calma, pesquisarem na Bíblia Sagrada. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, pois eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissera não cobiçarás. Então esse texto aqui é tão claro como a luz ao meio-dia. O próprio Paulo dizendo aqui para nós que ele não teria conhecido a cobiça, que é um dos mandamentos da lei,
A lei não dissera não cobiçarás. Ele disse assim, eu não teria conhecido a cobiça, eu não sei o que Paulo cobiçou. Tem pessoas que já me perguntaram isso. Mas eu não sei. Por quê? Porque a Bíblia não revela. Ele está dizendo, eu não teria conhecido a cobiça, que é um dos piores quebra de pecado, porque é um pecado em oculto, ninguém sabe, só Deus, que ela não externa a cobiça. Você pode estar cobiçando uma coisa e ninguém está sabendo, só Deus sabe o que você está cobiçando. Então aqui ele está dizendo, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissera não cobiçarás. Então, ou seja, voltando ao assunto, para que serve a lei? Para mostrar o nosso pecado. Ok? E quando ela nos mostra o pecado, a consciência dói, o que nós fazemos? Nós recorremos a quem pode nos perdoar, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É por isso que fala em veja bem, 1 João 2, a partir do verso 1, diz assim, ó, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ou seja, nós temos um advogado que perdoa da nossa quebra dos mandamentos, da nossa desobediência aos mandamentos. Ok? Pois bem, agora você entra aqui no contexto, né? Teve uma certa vez, numa classe de estudo, eu me deparei por uma freira, tá? Por motivo ético, eu não vou falar o nome, porque eu gravei o nome dela, né? E nós estávamos numa classe de estudo, nós estávamos finalizando o estudo do Apocalipse, e ela simplesmente falou assim para mim, sabe? Dizendo assim, olha irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, com toda certeza, ela falou assim para mim, sabe? A fé é suficiente para me salvar. Ponto. Aí eu, sabe, com todo jeito, com todo carinho, eu disse para ela assim, olha minha irmã, é bom porque as afirmações são suas, né? São suas afirmações. Lógico que é um conjunto de coisas a gente sabe. A fé sem obras, ela o quê? Ela é morta, ela nem existe. Então eu não posso dizer que eu tenho fé em Jesus Cristo se eu não que testemunhar dele através das obras que ele, através da sua graça, nos alcança. Então esse texto de Romanos 3,31, quando eu li para ela, eu fiz ela ler na Bíblia dela, e ela não fez pergunta nenhuma, mas o estudo todo. Ela disse assim, ó, Romanos capítulo 3, verso 31, isso finalizando a justificação pela fé, Paulo encerra assim o capítulo 3. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ou seja, eu tenho que ter fé em Cristo? Sim, mas eu tenho que obedecê-lo. Sabe, irmãos, é muito assim, só voltando ao texto, Romanos 3, verso 31. Nós não anulamos a nossa obediência à lei pela fé que temos em Jesus Cristo. Ok? Só para deixar claro aqui, foi a conclusão de Paulo na justificação pela fé em Cristo. E uma coisa assim interessante aqui nesse contexto é que o apóstolo Paulo, né, como o maior escritor do Novo Testamento, ele era uma pessoa que, se fosse para dizer, nós somos salvos pela graça e não precisamos obedecer nada, então ele era a pessoa para falar isso para nós. Mas muito pelo contrário. O que é que ele diz? Não. Temos fé em Cristo? Sim, temos fé, como diz o texto. Mas não anulamos a obediência aos seus mandamentos. E uma coisa assim mais interessante que assim eu fico muitas das vezes, às vezes triste com algumas situações, e todos nós temos que ter tato, temos que ter amor ao falar, nunca impor nada. Isso aqui, a pastora Neuza me conhece, ela sabe que eu tenho o maior cuidado em quando eu estou falando qualquer coisa referente à Bíblia Sagrada. Então, fé, crença, nós temos que respeitar qualquer um. Não importa qual é a crença religiosa daquela pessoa, nós temos que respeitar, mesmo que biblicamente ele esteja errado. Ok? E mesmo que biblicamente esteja errado, mas nós temos que respeitá-lo. Tá bom? Agora veja bem, se nós dizemos muito no nosso coração, dizemos assim, amamos Jesus Cristo,
de todo o nosso coração, de toda a força, de todo o nosso entendimento. Então, veja bem, se nós amarmos dessa forma, né, então a própria Bíblia Sagrada, ela nos dá um vislumbre, nos mostrando se realmente nós amamos Jesus. Agora havia um ponto, né, de interrogação na nossa cabeça. Se nós fizermos uma fila, eu estou aqui em casa gravando esse vídeo, aqui em Capoeiras, se fizesse uma fila daqui até a Ponte Hercílio Luz, e nós fôssemos entrevistar todas as pessoas assim nessa fila indiana, se nós perguntássemos assim para ela, você ama Jesus? Irmãos, com certeza a maioria dessas pessoas que estivessem nessa fila daqui lá para a Ponte Hercílio Luz ia dizer que ama Jesus. Talvez tivesse um ateu pelo meio que ia dizer que não ama. Mas olha o que o próprio Cristo ele fala para nós em João no capítulo 14. Esse texto aqui é muito bom para nós lermos, né? E isso aqui faz parte de um estudo antes de a gente estudar sobre o sábado, que é um dos componentes desses mandamentos, tá bom? Olha só o que diz em em João capítulo 14, verso 15. Só repetindo, João capítulo 14, verso 15. Diz assim, se me amais, tem uma vírgula aqui, é condicional. Ele diz assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas espera aí, se ele está colocando como condição o amor para com ele, eu tenho que obedecê-lo, e aí, como é que fica a situação daquelas pessoas que não querem obedecer? Como é que fica? Ah, a graça me basta. Tudo bem. A graça, ela é o suficiente para nos salvar, literalmente falando. Mas se a graça me alcança e eu não obedeço, essa graça se torna uma desgraça na minha vida. Como é que essa graça ela pode chegar e ao me alcançar, eu continuando roubando, matando, furtando e outras coisas mais? Então não tem lógica essa graça estar na minha vida. Ela se torna uma desgraça. Agora, continuando, a prova dos 9, no próprio capítulo 14 de João, no verso 21, ele completa o gancho do verso 15. Porque no 14, verso 15, ele diz assim, ó, se me amais, vírgula, guardarás os meus mandamentos. Agora, quando você vai para o verso 21, ele simplesmente faz uma concatenação desses dois versos. Diz assim, ó, no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, quando na sua volta. Então, o que é que ele fala aqui para nós, agora, nesse momento? No verso 15, ele diz assim, se me amais, guardarei os meus mandamentos. No verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Será amado por mim, será amado pelo meu Pai, e naquele dia eu me manifestarei a ele, na sua volta. Você entende como é estreito o caminho? Você entende que muitas das vezes nós brincamos com a graça de Cristo na nossa vida? Minha irmã, né, que a senhora foi que fez a pergunta, nós estamos na primeira parte para poder chegarmos naquela sua posição, naquele seu questionamento. Para a gente estudar sobre ele, o sábado propriamente dito, nós temos que passar pelos mandamentos no qual ele faz parte. Agora, um outro detalhe. Quando você vai para o capítulo 15, para que a gente permaneça no amor de Cristo, é mais ou menos assim. Não é mais ou menos assim. A Bíblia diz assim, qual é a nossa prova de amor para com Cristo? Segundo a Bíblia, João 14,15, é o quê? É a nossa obediência aos mandamentos dele. Ele diz, se me amas, tu me obedece. Obedece o quê? Os meus mandamentos, que está no verso 15. No verso 21, se tu tens os meus mandamentos e os guardas, é esse que me ama. Será amado por mim, será amado pelo meu Pai e me manifestarei a ele. Continuando, para permanecer nesse amor de relacionamento com Cristo, olha o que ele diz aqui no capítulo 15 do mesmo livro de João, no verso 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor o quê? Eu permaneço.
Irmãos, então aqui é muito claro esse texto que obedecer a Cristo Jesus, os seus mandamentos, é prova do nosso amor para com Ele. Então aqui é um apelo que eu faço a quem estiver me ouvindo, assistindo esse estudo. Não pense numa graça barata. Não pense assim. Porque o sacrifício de Cristo foi muito caro para que essa graça chegasse até nós. Então não permita que essa graça se torne uma desgraça na sua vida. Muitos de nós não sabemos como adorar ao Senhor. A Bíblia dá todo o nosso manual como devemos adorar. E não existe uma adoração sem obediência. Pelo menos na minha Bíblia não existe isso. Olha a questão aqui. Eu posso dizer que amo Jesus roubando? Eu posso dizer que eu amo Jesus adulterando? Não tem como, irmãos. E não tem como a graça de Cristo me alcançar eu fazendo tal coisa que eu sei que Ele está dizendo que não é para me fazer. É nesse ponto que quando nós fazemos e temos certeza que está errado, a graça se torna uma desgraça na nossa vida. A graça é de graça. Nós não merecíamos essa graça, mas Ele se entregou por nós. O mínimo que podemos fazer é obedecê-lo. O mínimo. Continuando aqui, o próprio João, ele escreve está aqui no finalzinho da Bíblia, lá em 1 João capítulo 5, diz assim, 1 João capítulo 5, estou repetindo, que é para a gente gravar e depois vocês verificarem na Bíblia. 1 João capítulo 5, diz assim, ó, porque este é o amor de Deus, olha lá, porque esse é o amor de Deus. Qual é o amor para com Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é difícil de guardar. Você tem que confiar, você tem que ter fé. Se você tentar guardar mandamento, se você tentar obedecer a Deus, na tua força, no peito e na coragem, você não vai conseguir guardar nada. Você ama Jesus e pelo amor que você sente por Ele, você obedece. É por amor a Ele. E não porque você tenta ser legalista igual um fariseu daquela época. Que eu vou falar sobre isso, mas quando for na segunda parte desse estudo. Tá bom? Pois bem, então agora eu queria aprofundar mais um pouco sobre esse assunto. É muito grande, gente, é um estudo muito vasto. Eu vou tentar gravar ele em 40 minutos. Nós já estamos com 23 minutos aqui de gravação. Mas eu quero aqui mostrar aqui um texto para você, que teve uma certa vez, que teve uma moça que chegou comigo, e ela disse assim, irmão Sávio, o Senhor Jesus, ele abreviou os 10 mandamentos. Ela usou essa expressão para mim, abreviou os 10 mandamentos. E eu perguntei para ela assim, com todo carinho, né? Eu disse, minha irmã, e qual foram os 10 mandamentos? Como foi que foi essa abreviação? E ela citou para mim os 2 mandamentos. Disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e principal mandamento. E o outro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, o que aconteceu aqui? Depois eu sentei com calma para explicar para ela. Ela foi ensinada dessa forma, né? E eu conversei com ela, assim como eu estou conversando aqui com todos que estão aqui na igreja virtual, eu sentei para dar esse estudo para ela. E eu falei para ela assim mesmo, disse, minha irmã, foram 2 tábuas, ok? 2 tábuas. 2 tábuas de pedra. Pedra significa eternidade. Na primeira tábua, ele escreveu 4 mandamentos. Na primeira tábua. Os 4 mandamentos da primeira tábua é o nosso amor para com Ele. E os 6 mandamentos que estão na segunda tábua é o nosso amor
para com o próximo. O que foi que ele fez? Ele abreviou as 2 tábuas. Agora, o detalhe, irmãos, é que sempre eu converso muito isso com a pastora Neuza a respeito disso. Se você observar, muitos de nós temos um problema. Qual é o problema? É querer forçar a Bíblia a dizer uma coisa que queremos ouvir. Olha só o detalhe dessa explicação que eu dei para essa moça. Do capítulo 22 de Mateus, tá? Só repetindo, capítulo 22 de Mateus. Eu falei para vocês que nós vamos citar só o Novo Testamento. A partir do verso 34, diz assim, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Verso 35. Um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus, vocês sabem da história. O fariseu, ele ficava o tempo todo procurando uma brecha para condenar Jesus em algum deslize. Mas eles não tiveram êxito em nenhum ponto. Respondeu-lhe Jesus no verso 37. Aí ele respondeu o primeiro, a primeira tábua, os 4, que é o nosso amor para com Deus. Aí ele responde assim no verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Verso 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Verso 39. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual foi o problema, irmãos? É que ela não leu o verso 40, que é o próximo verso. Você entende como muitas das vezes nós queremos que a Bíblia ela vá se adaptar à nossa condição de viver. E não é assim que funciona. Nós temos que nos adaptar ao quê? A Bíblia Sagrada. Deus mandou, acabou. Eu não posso praticar o achismo, eu acho que é isso. Sem ter um verso na Bíblia para combater a tua ideia? Não, tu não pode fazer isso. Agora olha o verso 40. Olha como ele fecha. Primeiro ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele finaliza no verso 40 do capítulo 22 de Mateus. Olha o que ele diz. Jesus falando. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pronto. Aqui está a resposta. Ele abreviou, mas ele poderia até abreviar mais. Ele poderia, assim, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Pronto, ele poderia dizer só um. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou mentir. Assim por diante, entende? Então, é muito fácil você pegar um texto na Bíblia e forçar a dizer o que ela não quer dizer. Se você não tem um texto claro, eu sempre falo nos estudos, a pastora Neuza, a Ivete, a irmã Lourdes, participaram de alguns seminários conosco, e elas sabem que eu tenho muita cautela e muito cuidado. Para quê? Primeiro, para não ferir crença de ninguém, porque a gente tem que respeitar. E segundo, nunca falar um texto fora de contexto. Então, ou seja, aqui é muito claro, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Sabe o que é a lei? É o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que Moisés escreveu. Agora, depois de Deuteronômio, no caso Josué até Malaquias, corresponde aos profetas. Então ele fala lei e os profetas. Lei é o Pentateuco, profetas são os profetas depois do Pentateuco que vai até Malaquias. Isso não quer dizer que no Novo Testamento não teve profeta, porque teve. E teve mais, teve alguns, tá bom? Que não é o nosso tema hoje, né? Mas aqui só para a gente entender o que é lei e profeta. Lei é o Pentateuco, profeta é depois do Pentateuco até Malaquias. Ok? Bom, eu tinha separado aqui um texto aqui para você. Eu até anotei aqui. Só para a gente entender como é que funciona, né? Os desígnios de Deus para a nossa vida. Mas antes de ler esse texto, eu queria deixar claro uma coisa aqui.
antes de ler esse texto, eu queria que você prestasse atenção. A lei de Deus não salva ninguém. Eu quero deixar claro isso. A lei de Deus não salva ninguém. E eu vou te mostrar aqui por que ela não salva. Livro de Gálatas. Tem um texto aqui que vai clarear para nós. Gálatas capítulo 3. Ele diz assim, ó, no verso 24. Gálatas 3, Paulo falando, tá? Verso 24, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim que fôssemos justificados por fé. O que é que Paulo está falando aqui? Que a lei, ela serve de aio para nos conduzir quem? A Cristo Jesus. Ou seja, a lei é como se fosse um espelho. A gente olha para o espelho, vê a nossa imagem, vê toda a sujeira do pecado. Mas ela serve de aio para nos conduzir a Cristo, que pode nos perdoar. O que é aio, sábio? Tu estás colocando aio aqui, você viu de aio. O que é aio? Na realidade, aio é uma palavra grega que significa um tutor, ou seja, é uma pessoa que é responsável, era um servo da casa que levava as crianças para servir, para receber ensinamentos na sinagoga. Isso era um aio. A gente chama de preceptor, ou, aqui eu anotei aqui, que fosse tutor, como se fosse um pai. Ele conduz a pessoa ao ensinamento. Ok? Isso é aio. Então, a lei de Deus, Paulo diz que ela serve de aio para nos conduzir a Cristo, porque nós pecamos. É por isso que em Isaías 59:2 diz que a nossa quebra à lei nos dá separação entre Deus e nós. Ou seja, o pecado. Pois bem, partindo desse princípio, temos aqui, gente, são muitos textos. Eu estou aqui conversando com vocês e os textos estão pairando aqui na minha cabeça. Em Mateus, no capítulo 5, nós temos um texto que ele é o texto mais claro que nós temos na Bíblia Sagrada, como o sol ao meio-dia. Eu já vi muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Eu fui confrontado, mas você sabe que quando se trata de Bíblia a gente não discute. Não é para discutir. Bíblia não discute. Deus não precisa de um defensor. O que é que eu faço? Quando a pessoa procura um ensinamento, ela diz, não, sabe, me tira essa dúvida e tal, e a gente para e senta e vai conversar. É diferente. Agora a gente discutir, não é esse o objetivo. Eu estou aqui prestando um esclarecimento, né? Que tem algumas dúvidas e eu estou aqui passando para depois chegar na parte que ela realmente queria. Uma coisa que é interessante, que muitas pessoas, eu estou falando assim de várias assim, vários vínculos religiosos, eles sempre afirmam assim, que quando Jesus Cristo foi grudado na cruz crucificado, essas pessoas disseram assim, falaram assim, olha, sabe, quando Jesus foi crucificado, ali foi crucificado com eles os seus mandamentos. A graça dele agora está sobre nós e nós não precisamos guardar nada. Aí eu fico analisando. Bom, então se Cristo morreu, eu posso roubar, eu posso matar, posso adulterar. Claro que não. Então, se o homicídio, lá em Gênesis, no capítulo 4, quando Caim matou Abel, era ou não era pecado? Era. E não tinha nem sido esculpido a lei em pedra. Quando Cristo veio, matar era pecado. Depois de Cristo, hoje, matar é pecado. Então, ou seja, não tem como a pessoa dizer, né, abrir a boca para falar que os mandamentos de Deus foi abolido, se o próprio Cristo está dizendo que não foi. Então esse texto que eu queria falar para você aqui é um dos textos mais claros que temos na palavra de Deus. Ele diz assim, ó, Mateus no capítulo 5, no verso 17. Não penseis, ele diz que não é para a gente nem pensar, o Senhor Jesus falando. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas.
Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, tá vendo? É só ele que veio para cumprir, eu não tenho que cumprir nada, eu não tenho que obedecer nada, sabe, irmãos? Infelizmente tem pessoas que agem dessa forma, querendo que o texto vá se adaptar a ela. É igual o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se batizou ou não se batizou? Sim, se batizou com 30 anos. E o que é um batismo? Batismo é remissão de pecados. Mas espera aí, Jesus tinha pecado? Não, nunca pecou. Hebreus 4,15 diz que não pecou. Foi tentado em todas as coisas. Mas então por que ele se batizou? Para nos dar exemplo. Por isso, ele obedece, que a gente o ame obedecendo. E para a gente permanecer no amor dele, nós temos que ser obedientes. João 15, verso 10. E ele diz que o nosso amor para com ele é obedecendo os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus não são penosos. E quando você chega nesse verso 18, é que é mais impactante. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E pelo que a gente vê, nós estamos aguardando a volta de Jesus, o céu ainda não passou e muito menos essa terra. Isso só vai passar na volta dele. É o que nós estamos aguardando, que é a nossa maior esperança. Sabe, irmãos, eu queria aqui ler, tá um monte de texto na minha cabeça, mas eu vou ver se eu consigo ler pelo menos mais uns 5. O nosso tempo está bem avançado, já está quase com 40 minutos. E eu queria fazer um vídeo curto, mas não tem como fazer um vídeo curto para dar uma explicação tão profunda. O conceito de pecado na Bíblia, 1 João 3,4, diz que o que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei. João escreve isso em 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei. Então, para me pecar, eu quebro algum mandamento. De alguma forma eu quebro ele. Agora, você analisa só essa lógica, a lógica que as pessoas falam. Eu não preciso obedecer nada. Se pecado é a transgressão da lei e você tira a lei, então não existe pecado. E Jesus veio morrer por quem? Jesus não precisa voltar, porque não tem pecado. Se não existe lei, não tem pecado. Então Jesus não precisa vir buscar ninguém. Você está entendendo a coerência, irmãos? Como é? 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, eu não preciso guardar a lei, não existe pecado. Se não existe pecado, o sacrifício de Cristo foi em vão. Ele vem buscar quem? Se não tem pecado, ninguém caiu. É uma incoerência muito grande nesses diálogos, sabe? Já conversei assim com rodadas de pessoas, com teólogos na faculdade de teologia, com alguns teólogos e pastores, alguns eruditos. E a gente vê que muitas pessoas se colocam numa condição de meio termo, em cima de muro, e não dão olho para as escrituras, não querem se adaptar às escrituras sagradas. E isso é triste, você sabe por quê? Porque quando, olha só, se João está dizendo, olha só, João está dizendo assim, pecado é a transgressão da lei. E se você disser que não tem lei, então não tem pecado. Então a matemática de Deus ela é muito assim, é diferente da nossa. Quantos mandamentos são? São 10. Olha o que Paulo fala, Paulo não, Tiago, o apóstolo São Tiago, eu vou ler só mais 2 textos, só mais 2, para a gente encerrar. E eu vou aqui deixar claro aqui para vocês que aquele que tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento mais profundo sobre o assunto, pode me chamar no privado sem nenhum problema, que eu vou atender com todo carinho, com todo amor e vou responder biblicamente falando, sem colocar as minhas ideias. Tá bom? Eu vou ficar à disposição no privado, você pode, porque se colocar no grupo, vai ficar uma bola de neve ali, entendeu?
Então ali no grupo é para pedido de oração, é para orar pelas pessoas, tá bom? E também para a gente estudar, mas só que isso já vai ficar vai ficar uma bola de neve ali. Eu tô sentindo que vai acontecer isso. Então me chamem no privado que a gente vai tirando as dúvidas da melhor forma possível, tá bom? Então o apóstolo São Tiago, ele é depois do livro de Hebreus, tá, gente? Você chega no livro de Hebreus, o apóstolo São Tiago, no capítulo 2, nós temos aqui algumas informações muito importantes. A matemática de Deus. No capítulo 2, no verso 10, diz assim: Veja bem, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha essa matemática de Deus. Quer dizer, se eu não roubo, mas eu trato mal a minha mãe, é como se eu tivesse quebrado todos os 10. E você pode até questionar, como já foi questionado, não sabe, mas aqui Tiago não está falando dos 10 mandamentos, ele disse tá. É só ler o verso posterior. Quando você lê o verso 11, diz assim: Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser um transgressor da lei. E uma coisa interessante, irmãos, que quando você chega no verso 12, aqui é o peso máximo. Nós seremos julgados. Eu tenho um estudo sobre isso, né, sobre o juízo de Deus. Nós seremos julgados. De qual é o código de julgamento? O código de julgamento é o seu decálogo, é os seus mandamentos. Ele diz assim no verso 12: Falai de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Mas como liberdade, sabe, se a lei diz não faz isso, não faz isso, não faz isso. Se você observar assim com todo carinho os 10 mandamentos de Deus, Deus é amor. Ele simplesmente cercou você com uma jaula de segurança. Quando ele diz assim, não matar, ele está provendo a sua segurança, para que ninguém venha para tirar a sua vida da sua esposa e do seu filho. Quando diz não roubar, a mesma coisa. Quando diz não adulterar, a mesma coisa, é protegendo a tua família. Todos os nãos que ele coloca são nãos positivos, que as pessoas não conseguem entender. É só para proteger você e proteger a mim. Entendeu? Sabe, eu queria assim colocar um texto aqui. Esse texto é o texto mais pesado que eu creio, assim, sabe? Um texto muito forte. Mas eu não deveria deixar de ler esse texto. É um texto muito forte mesmo. Quando nós, né, qualquer pessoa que mente, ela quebra o mandamento de Deus. Porque quando ela mente, ela está rejeitando o Deus Todo-Poderoso. Quem é o pai da mentira? João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Quando você mente, você tira Deus de cena e coloca o teu Deus como Satanás. Esse texto aqui, gente, é um texto assim que eu acho que é um dos textos mais fortes que tem. Mas que tu receba de bom grado, meu querido amado irmão, minha irmã, pastora Neuza, e todos os irmãos que verem esse estudo, tá bom? É apenas uma resposta, essa é a primeira parte, a segunda ainda vou colocar, tá bom? Vou gravar em outro dia. 1 João 2,4, esse texto aqui é... Pois bem, vou ler o texto para você, 1 João 2,4. Aquele que diz, olha só, aquele que diz, eu conheço quem? Cristo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É muito forte para nós, isso nos afeta. Porque ele está dizendo, aquele que diz que eu conheço, ele não está dizendo nem que ama, que eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é um mentiroso e nele não está a verdade.
Então é muita incoerência nossa dizer que amamos Jesus, que nós amamos Ele, mas nós não fazemos a vontade dEle, que é obedecê-lo. Sabe, irmãos, eu queria aqui finalizar esse estudo dizendo para você que não é difícil de obedecer ao Senhor. Se você se colocar na mão dEle, se você colocar na mão dEle, você vai obedecer a Ele, sem perceber. Você será um obediente a Ele, sem perceber. Primeiro, você ama Ele. E como prova desse amor para com Cristo, a própria palavra de Deus diz em João 14, verso 15: se tu me amas, tu guarda os meus mandamentos. E no verso 21 ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Será amado por mim, pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então, meus queridos e amados irmãos, isso aqui é uma resposta que eu estou dando, só quero deixar claro para a pastora Neuza. É a primeira parte. E o próximo estudo, que eu vou colocar também aqui no grupo, será sobre o mandamento do sábado, que é uma dúvida que pairou na mente dela, e nós vamos também estudar sobre esse tema. Só que esse tema, ele faz parte de todos esses versos que nós lemos aqui, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, e eu volto a falar aqui, se você tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar mais nas Escrituras Sagradas, você tem a liberdade de me mandar uma mensagem no privado e a gente conversa com todo carinho, tá bom? Que eu passei, apesar de a gente não conhecer a todos, mas a gente ama em Cristo Jesus, porque todos vocês são pérolas preciosas para Cristo. E o meu desejo é que todos nós estejamos juntos naquele grande dia. Que dia sábio. Isaías 25:9, que diz assim: esse é o Deus a quem aguardávamos, e com ele nós vamos nos alegrar, nos jubilar para todo sempre. Fiquem em paz, com a graça de Cristo no coração, e até o próximo estudo. Que Deus abençoe a todos. Amém?